Bom dia, paz seja com todos. Eu gostaria de ler alguns versículos bíblicos. Primeiramente, o Salmo 133. A excelência do amor fraternal. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, convém que o Senhor cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu desapareça, porque o amor dEle nos constrange. Somos totalmente dependentes dele, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, eu gostaria também de falar aqui hoje, de ler, está escrito em 1 Coríntios 3. Hoje, essa palavra ardeu no meu coração para falar. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo? E quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, porque nós somos cooperadores de Cristo, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, amados, Deus me chamou a atenção aqui. Nós sabemos assim que Deus também fala aqui das coisas espirituais e que o mundo, né, o próprio nome já está dizendo, são coisas mundanas, são coisas carnais. Mas nós devemos seguir, né, as coisas espirituais, seguir a palavra de Deus em obediência. Ele sugere que nós sejamos como criança, sejamos puros, procurando sempre nos purificar cada vez mais. Mas existem muitos cristãos até que tá escrito, viu, gente? Não é coisa inventada por mim, não. Tá tudo escrito, o que eu tô falando aqui tá tudo dentro da palavra de Deus. O Senhor, ele sugere, ele se refere aqui a 1 Coríntios 3, a igreja de Paulo, exortando a igreja de Coríntios, sugere a respeito da maturidade espiritual dos membros da igreja de Coríntios. Atitudes, palavras e crenças desse tipo são perigosas e carnais. Podemos discordar de modelos de fé, mas somente Deus tem o poder de dizer quem é ou não seu filho. Como tem lá em João 1:12, que ele nos dá o poder de se tornar filhos de Deus. Nós vemos muitos cristãos julgando que o outro irmão não é de Cristo, que a igreja, a denominação não é a de Jesus Cristo, que tem uma doutrina diferente. Amados, existe muita gente fazendo julgamentos. Eu mesmo já ouvi
porque eles estão ligados a doutrinas carnais, a doutrinas de homens. Por exemplo, diz que a pessoa não pode usar um batom, a pessoa não pode usar uma maquiagem, a pessoa não pode usar um brinco, a pessoa não pode usar uma calça comprida. Essa pessoa, ela não está de acordo com o que diz as Escrituras, porque o Senhor, Ele quer que nós estejamos ligados, né? A palavra dele diz que a gente deve fazer tudo de coração, com dedicação, com amor, e ser ligado às coisas celestiais, às coisas espirituais. Aí aqui tem falando, né, Paulo exortando a igreja de Corinto, dizendo assim, ó, sugere a respeito da maturidade espiritual dos membros da igreja em Corinto. Alguns membros da igreja de Corinto não eram unidos, ou seja, tinha divisões, e que incluíam crenças e práticas pagãs idólatras em sua maneira de observar o evangelho. Eu até separei aqui, deixa eu ver aqui, porque ninguém pode pôr outro fundamento além de que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Muitas pessoas ficam criticando, e o Paulo aqui, ele chama a atenção, né, nas atitudes, palavras, crenças, se estão concernentes à palavra de Deus, porque muitos estão ligados às coisas carnais, às coisas daqui da terra, e fica com doutrinas vãs, fica conceitos humanos, que a pessoa não pode colocar um brinco, que a pessoa não pode colocar uma maquiagem, que a pessoa não pode pintar uma unha, já olha para você com discriminação, acha porque se A ou B está usando um brinco, está usando uma maquiagem, ou está usando a unha pintada, olha para aquela pessoa, eu digo isso porque já aconteceu comigo, olha para a pessoa com discriminação. Amados, a palavra do Senhor diz aqui que nós somos todos cooperadores de Deus, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Nós somos provados, claro, nós somos. Aí aqui tem dizendo assim, ó, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Por quê? Porém, ele mesmo será salvo. Mas como? Que é através do fogo. Gente, nós somos tão provados, nós que somos cristãos, nós sofremos tanto, mas tá lá na palavra de Deus, né? O Sermão da Montanha tem dizendo isso, que nós somos perseguidos, caluniados por amor a Cristo, mas que nós receberemos a nossa recompensa. Nós somos provados. Quantas e quantas vezes nós somos discriminados, não é verdade? Quantas vezes nós somos discriminados, somos julgados erroneamente. Por quê? Porque muitas pessoas estão fazendo como a igreja de Corinto, assim, com idolatria, às vezes com idolatria a denominações, denominação, acha que a denominação dela é a mais correta, e fica discriminando, fazendo divisão entre irmãos, fica fazendo divisão em igrejas, e nós também somos igreja, mas eu estou me referindo aqui também, tanto à igreja física como à igreja espiritual.
Porque muitos ficam julgando, achando que determinada denominação é que prega a palavra de Deus e fica julgando as outras denominações. E Paulo aqui, ele nos chama a atenção, exortando a igreja de Corinto, que nós devemos ser espirituais, não segundo padrões humanos. Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento, Deus, ele constituiu as igrejas aqui para edificar nossas vidas. Lá no céu não vai ter placa de igreja. Então, que nós procuremos viver união com os nossos irmãos. Como diz o Salmo, eu sei que não é fácil, né? Deus disse que se nós obedecêssemos, cumpríssemos esses 12 mandamentos, que amarás, o primeiro mandamento e o segundo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças, e o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, nós não estaríamos longe do reino dos céus. O Salmo 133 nos chama a atenção aqui, a excelência do amor fraternal. Que não haja divisão na igreja, que nós estejamos ligados nos céus, nas coisas celestiais, deixando as coisas materiais, as coisas carnais. Divisão é coisa carnal. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós sejamos como criança, não é? Como diz aqui o Senhor, que nós tenhamos a purificação de uma criança. Fácil, a gente sabe que não é fácil. Então, assim, aqui em 1 Coríntios 3 diz assim: eu, porém, irmãos, isso aqui é Paulo dizendo, né? Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como as pessoas espirituais, e sim como as pessoas carnais, como as crianças. Como a criança em Cristo, eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais, porque se há ciúme e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo padrões humanos? Quando alguém diz eu sou de Apolo e o outro diz eu sou de Paulo e o outro diz eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Que nós tenhamos esse discernimento, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, que ninguém venha estar julgando denominação A, denominação B, dizendo que o irmão não é de Cristo porque não segue os padrões, as doutrinas que ele acha que é certo. Que não devemos ser ligados a padrões humanos, que não pode usar, não pode cortar cabelo, não pode fazer as pernas, não pode colocar um batom, não pode pintar a unha, não pode colocar um brinco, não pode, na visão dele, né? Não pode usar uma calça comprida, porque se você assim faz e assim usa, você não é de Cristo. Deus abençoe a todos. Tenha um bom dia.